Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e o Dia dos Pais nos conecta. Esse final de semana no shopping dela, presta atenção se você ainda não comprou o presente do papai. Se não comprou o presente do papai, você vai comprar no shopping dela, tá? Muitas opções para você comprar o presente do paizão. Passa no dela, esse final de semana tem Nando Mazon e os Chacais. Sábado a partir do meio-dia, num climaço de Velho Oeste, né? Tem touro mecânico, aí ó. Touro mecânico, tem rock de altíssima qualidade, blues, country, né? Tem muito, cara, muito bacana. Tudo é temático de Velho Oeste no dela esse final de semana. Então, a partir do meio-dia, na praça de alimentação, tem Nando Mazon e os Chacais, tá? Então, sábadozão, você vai comprar o presente do papai no dela, beleza? Já leva lá e compra o presente do pai. Capricha, tá? Capricha no presente do pai que o pai merece, né? Geralmente você dá bom presente pra mãe, pro pai você dá uma cueca. Eu sei como é que você é, né? O pai sempre diz que não precisa de nada, né? Surpreende o teu pai, compra presente do paizão, capricha, tá bom? Dê de coração, que é o que vale, belezaça? Já que eu tô falando de coração, quero saber se você já garantiu o seu ingresso, tá? Pra estar conosco no showzaço do Diogo Portugal. Diogo Portugal, dia 19, terça-feira, na SIC. É na SIC, tá? Não é no Ratazana. Já tem gente dizendo que é no Ratazana, não, é na SIC, dia 19. 50 pila o ingresso, vai ter chopp da Haut Beer de presente ainda, pelo amor de Deus, é muito barato, tá? Entra lá no site topedindoingressos.com.br. Vamos comemorar juntos os 5 anos da 92 e toda a renda desse show será revertida para o bairro da Juventude. Então você é meu convidado, tá bom? Realização da 92, correalização de projeto da Fóssil Marketing Digital, do Ratazana Comedy Club e da ASIC, belezaça? E ela tá comigo aqui porque hoje a Saúde nos conecta. Saúde nos conecta, a doutora Amanda Bolan, ela que é cardiologista, professora da Unesc, mãe e o que mais? Amanda, boa tarde, tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, mano, obrigada pelo convite, boa tarde aos teus ouvintes, é uma alegria muito grande estar aqui contigo no teu programa hoje. Bom demais, tava falando, você é cardiologista, é professora, mãe, esposa, que mais? Tudo não é fácil, junto. filha. Não, tô filha, né? Qual dessas profissões te dá mais trabalho? Ah, com certeza ser mãe. Ser mãe, né? Mãe. A gente tem muito mais cuidado, preocupação, zelo, né? Tenta aí rebolar no tempo para cuidar do filho, sabendo que tem paciente, consultório, mas com toda certeza a prioridade são eles e a minha família. Sempre vai ser, né? Não adianta, né? É verdade. Agora, ser pai faz bem pro coração ou faz mais mal ou mais bem? Muito. Eu acho que sermos pais, né? Tanto mãe e pai é muito importante. A gente cresce, evolui demais como ser humano, né? Aprende a ver aquilo que realmente é importante para nós, para a sociedade. O que a gente pode deixar de legado para os filhos, eu acho isso fantástico. E outra, né? A gente se preocupa com alguma coisa além de nós mesmos, né? Verdade. De verdade, eu acho que isso é uma boa razão para a gente descobre propósito, né, Amanda? É verdade. Eu acho que isso faz bem para a saúde, porque você começa a se preocupar mais com você. Com certeza. Tu sabe que eu escuto isso muito no consultório. Ah, Amanda, eu tô vindo aqui porque depois que eu virei pai eu tenho medo de morrer. E isso é muito real, né? A gente vê o quanto os filhos precisam da gente, né? Tanto na parte da educação emocional e até o exemplo mesmo. Eu acho que isso é prioridade. Né? A família, ela é essencial e poder passar esse legado para os filhos é algo primordial, assim, para mim. Acho que para todos nós, Amanda, vocês médicos geralmente vivem num mundo muito particular, né? Vocês vivem nesse mundo alucinado de horário, de tempo, de consulta, de trabalhar muito, de atender muito. Como é que você se divide como mulher, como mãe, como médica? Mano, acho que é bem difícil. Essa é uma pergunta difícil de responder. Tem que, assim, a gente faz o que dá, né? Não dá para dar conta de tudo. Mas os dias em que eu sei que eu tenho sobreaviso, que eu tenho que passar no hospital, que eu tenho paciente, eu tento me programar muito antes. Então, né, a gente acorda bem cedo, já realizo as minhas atividades, aquilo que é prioridade também, que é atividade física, eu vou muito cedo para academia. Mas assim, o que eu prezo muito é por estar no almoço em casa, isso assim é fato, eu almoço com as crianças, bom, né? de poder levar para a escola, eu acho que ele me dá um gás, assim, e de poder tentar o quanto eu posso, mas buscá-los também. E é muito difícil chegar em casa e desligar o celular, é uma das coisas que eu tento fazer, mas como médica e cardiologista é difícil, porque sempre vai ter o paciente que precisa tirar uma dúvida ou algo mais urgente, não tem como não amparar. Então, e o coração não espera. Não né? espera. Essa é uma especialidade difícil. A gente precisa estar muito atento.
Então eu tento assim estar o máximo próximo de poder, né, fazer as atividades, de estar nas atividades dele dos colégios, tarefas. Mas por um outro lado também para mim, né, como profissional, me completa muito. Eu amo demais o que eu faço. Então a medicina ela se torna leve. Eu vim para cá pensando assim, não basta a gente gostar do que faz, a gente tem que amar, independente da profissão, né? Todas as profissões exigem muito, cada vez mais. O mundo ele tá um mundo muito acelerado, né? Então eu acho que amar é importante. E eu, graças a Deus, assim, me levanto, claro que muitas vezes cansada, quero ficar em casa. Como eu te falei, essa noite a minha filha estava com febre, eu queria estar em casa, mas eu também entendo que me completa. Então, estar em casa com a minha família é muito importante, mas também estar no hospital e no consultório me faz muito bem como pessoa, como profissional, e isso é algo assim fantástico. Eu prezo e eu falo isso muito para os meus alunos, né? A medicina tem que amar, tem que gostar muito, porque é uma profissão que desgasta demais. E se tu só gosta, não vai dar certo. A gente precisa realmente se doar muito. Agora me diz uma coisa, nessa construção profissional, nessa construção de família, de mãe, né, você tem que deixar algumas coisas de lado. São escolhas. Todos nós temos que deixar, né? Eu acho que foi terça-feira, eu acordei muito cedo e os meus 2 filhos acordaram cedo. Uhum. E os 2 vieram pro sofá comigo cedo. Eu falei assim, poxa, que dia para não ir trabalhar, né? Sabe assim, mas você tem que, algumas coisas você vai ter que deixar de lado, né? O meu filho começou a chorar agora quando eu saí de casa. E não aquela é fácil. fase de você deixar chorando, né? Poxa, Amanda, eu lembro de deixar o meu filho na creche e ir pro carro chorar. Porque a minha esposa saía muito cedo e eu que levava ele. E você tem que abdicar disso. Muito. Todo mundo tem que fazer isso. Mas sabes que eu faço terapia há algum tempo, eu acho que a terapia me auxilia muito nisso, assim, a poder equilibrar. Eu acho que o importante na vida é o equilíbrio, mano. Tu sabes que eu escutei uma frase que me chamou a atenção. Também que bacana para os filhos poder ter um pai e uma mãe que sai de casa e tem uma profissão, né? Esse exemplo, ele é muito bacana para a gente poder também apresentar para eles, né? De tu poder impactar de forma positiva na sociedade, de tu poder exercer a tua profissão que tu ama, né? Os meus filhos, assim, eles crescem ambos. Muitas vezes eu ligo, como é que vocês estão? Tudo bem? A mãe já saiu do hospital, eles já sabem onde é que eu tô, né? Ou às vezes chego em casa, eu tenho que fazer uma aula, eu tenho que corrigir para a faculdade. Eles já me conhecem, sabe? E eu acho que esse exemplo também de tu manter uma profissão bacana, de tu ter credibilidade, de tu poder amparar e ter empatia com o próximo, no caso da minha profissão, eu acho bacana, sabe? Por mais desgastante e por mais difícil, e com toda certeza eu adoraria estar em casa, faz bem também para nós como seres humanos, e eu creio que para eles também ter esse exemplo. Me diz uma coisa, você falou que vai para o hospital, você é professora também, né? A professor veio depois de ser médica. Professor veio depois. Foi meu primeiro emprego quando eu voltei de Porto Alegre. Eu fiz residência na Santa Casa, que é um complexo hospitalar lá em Porto Alegre. Eu fiz no Hospital São Francisco. Super, um baita hospital, um complexo, né, assim, de referência. E aí, quando eu tava voltando para Criciúma, como eu me formei na Unesc e depois eu fiz mais dos 2 primeiros anos de residência no Hospital São José, eu conhecia muita gente da faculdade, né? A equipe, ela meio que se mantém até hoje na Unesc, da coordenação. E aí, naquele momento, um professor antigo queria sair. E aí teve essa vaga e foi o meu primeiro emprego garantido quando eu vim pra cá. E eu te confesso, você nem tinha emprego como médica garantido? Não, mas como professora, sim. E eu te garanto que, te digo que é uma das profissões que dos meus momentos, assim, que eu mais gosto. É bom, né, ser professor? É muito bom, porque eles me instigam, assim, a estar atualizada, né, a poder mostrar o meu dia a dia, e eu gosto muito. Mas a didática, você tem que aprender a ser didático como professor. Sim. Uma coisa é você saber, ter conhecimento em você, outra coisa é você com certeza passar conhecimento.
E muitas vezes ninguém te ensina isso como professor. Pois é, isso eu não saberia te dizer. Meu pai deu aula há muitos anos, meu pai é engenheiro. Então acho que eu já venho de uma família que tem muitos professores universitários. Então acredito que talvez eu tenha herdado assim essa facilidade da fala. Mas eu gosto muito do que eu faço na faculdade. Então muito fácil, né? Fica, pra mim não é cansativo, sabe? Tá lá. E eu gosto muito porque é o local que eu mais aprendo. Né? Assim, no sentido, eles estão sempre me fazendo perguntas, eu tenho que estar estudando, tenho que estar atualizada. A grande maioria hoje, 80% do que eu faço na universidade é com a cardiologia, mas acaba que eu dou algumas matérias de clínica médica, que é como se fosse outros sistemas, assim, gastro, pneumo, e é muito bom, porque eu tô sempre renovando. Você tá aprendendo sobre as outras coisas. E dentro do consultório não aparece só o caso cardiológico. Então, querendo ou não, me auxilia muito a estar atualizada. E o convívio com o pessoal da faculdade é muito bom. Os alunos, eles são... A energia da faculdade, tem vida, né? Tem vida, né? Eu gosto muito. Eu lembro de uma cena que eu fui visitar a SATIC na pandemia, né? Naquelas loucuras nossas, assim, naquele momento que a gente tava visitando, não sei porque eu tava lá, daí eu tava andando nos corredores da SATIC e sabe aquele deserto na pandemia? Sim. Sem vida, né? Quando você chega num ambiente universitário, é vida, energia, gente falando e brincando, e eu dizia, nossa, cara. Não, e a pandemia ali na Unesc também a gente teve muita aula remota, então era tudo muito online. Nossa. Eu particularmente não suportava. Eu gosto de ver o aluno, de conversar, de tocar. E assim, a internet afastou muito essas aulas online. Claro que são importantes, que muitas vezes precisam, o aluno precisa, mas 100% online... O governo está acabando com o EAD, né? Você viu, né? Eu vi. Vai estar acabando com tudo, aí tem umas reformulações bem significativas. Né? Sim, eu acho que estar ali junto, né, de a gente se ver, eu penso que agrega muito mais. Doutora, agora você falou, por exemplo, de saúde, né? A população brasileira está envelhecendo, está vivendo mais, porém estamos engordando mais. Já somos um dos países mais obesos do mundo. E você não precisa, como médica, vir aqui dizer que a obesidade está ligada com doenças cardíacas. Isso é notório. Mas o quanto isso está ligado e qual o tamanho da preocupação que nós temos que ter? Hoje a gente sabe que a doença cardiovascular ela causa aí... Estima-se que nesse ano de 2025 a gente vai ter quase 400 mil óbitos por doença cardiovascular. E aqui a gente inclui insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, enfim. A obesidade, ela cresce demais e junto com a obesidade também cresce o tratamento farmacológico, né? Muito se fala sobre os tratamentos que a gente tem aí disponível para o paciente. Mas a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Que precisa ser extremamente avaliada e o médico muito atento. Por quê? Porque junto com a obesidade vem diversas outras patologias. E aí aqui a gente fala da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, hipertensão arterial, pré-diabetes, diabético, e isso aumenta muito a chance do paciente vir a ter uma doença cardiovascular, como o infarto agudo do miocárdio. Não necessariamente só o gordinho tem a doença cardiovascular. Com certeza, não. A obesidade, ela é um fator de risco e ela é um fator muito agravante para a população, porque eu vejo que as pessoas acabam se acomodando, então faz menos exercício físico, alimentação inadequada, sedentarismo, com o próprio envelhecimento existe uma alteração do metabolismo, que isso também predispõe a maior período de obesidade, as mulheres na menopausa, tudo colabora. Então, mas de fato a doença coronariana, ela não está só ligada com a diabetes, com a obesidade, mas com diversos outros fatores. Existem causas genéticas, pacientes que são extremamente magros e que chegam no consultório, muitas vezes já revascularizados ou com angioplastia, que é a colocação de stent, para a gente poder entender que existe sim outras causas que não só a obesidade, mas ela precisa ser tratada com bastante atenção dentro do nosso consultório. Doutor, e a cabeça? As doenças que nascem, né, do estresse, da ansiedade, da alucinação do mundo, isso também afeta o coração. Demais, afeta o coração e todos os sistemas, né? Eu penso que a saúde mental, ela é excepcional. Hoje a gente precisa priorizar muito, né? Porque se existe alguma desordem, algum distúrbio psiquiátrico, muitas vezes inviabiliza esse paciente até de poder
praticar uma atividade física ou de ter um olhar mais atento sobre ele. Então a gente precisa tratar essas doenças psíquicas com muita relevância e importância. Eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira do auxílio psicológico, psiquiátrico, do uso de medicações quando necessário, até para que a gente consiga combater essas desordens e que o paciente tenha qualidade de vida e mental. Isso é muito importante. Agora, se tu foste como cardiologista, eu quero que você diga o seguinte: que alimentos os teus pacientes, por você, nunca consumiriam? Que grupo de alimentos? Não precisa falar as marcas, né? Não quero ser processado também, tu não fala a marca. Não, eu penso que a alimentação a gente precisa ter um equilíbrio, mas, sabe, por exemplo, um óleozinho, assim, aquele óleozinho friturinha, aquele... Eu já indicaria optar mais por um azeite de oliva, sabe? Banho de porco, não? Banho de porco, não, daí também, já não. Também mas não. É o que eu digo, né? Muitos pacientes vão lá no consultório: ai, doutora, nunca mais eu vou poder beber uma tacinha de vinho. Não, vamos tentar entrar num consenso, deixar para um evento de final de ano. O que eu acho? Eu acho que é o equilíbrio. Agora, claro, tem alimentos... O álcool, ele é muito maléfico para o coração, né? Não existe dose que eu te indicaria, pode beber tantas taças. Ele é maléfico. É a história do vinho que se contou, o papinho do vinho aí que faz bem. Não é bem assim. Semana passada eu estava lendo um estudo sobre isso, e a gente precisa ter um pouco de atenção, né? Porque o excesso do álcool, ele é extremamente deletério para o coração. Então precisa ter atenção e ser comedido no uso do álcool. Não é só isso, tem os outros alimentos, os processados mesmo. Com certeza, embutidos. Processados. E esses são alimentos muito deletérios para a saúde cardiovascular. Geralmente, quando você vê alguma coisa que de sabor de... É aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Alguma coisa escrito sabor de, assim, cara, foge disso porque não é, né? Todos os meios, né, artificiais, tudo aquilo que não é natural. Existe uma dieta que é muito conhecida, que é a dieta do Mediterrâneo. Essa dieta, ela é bem conhecida entre os cardiologistas e estimula mais, né, o uso de grãos, vegetais, alimentos, então, peixes, alimentos de carne sem tanta gordura. É uma dieta bem quista, assim, pela população dos cardiologistas. É a dieta do Mediterrâneo? É uma dieta mais equilibrada. Então, e a ingesta de líquidos, né? Principalmente de água, acho que é muito importante para manter a nossa saúde em dia, principalmente não só a saúde do coração, mas também a questão renal. Os rins precisam de água, então a gente precisa estar sempre aí atento a manter uma garrafinha ou sair de casa. Esse é um hábito bem bacana que a população pode ter. Por que nós aceitamos morrer pela boca, doutora? Para nós é tão normal e a gente aceita isso. Porque eu acho que tudo nos leva à mesa, né? É muito bom estar na mesa, é ali que a gente tem comunhão, que a gente conversa com um amigo, né? Joga um baralho, enfim, é nesses ambientes que geralmente a gente está mais em momentos de alegria, né? E de felicidade. Então eu acho que o comer e o estar ali trocando uma ideia é muito satisfatório, e é mesmo, mas a gente precisa ser comedido, né? Para não exceder, né? Se controlar, isso aí. Me diz uma coisa, existe uma diferença muito significativa entre cuidados entre os homens e as mulheres. Sim. As doenças do coração afetam mais os homens, eu imagino. Afetam mais os homens até uma determinada idade, mano. Depois até os 50 anos é bem mais comum nos homens. Após esse período, existe um equilíbrio. Começa a aumentar a incidência de doença cardiovascular nas mulheres. Eu achei que a mulher não sofria tanto. E a mulher sofre por conta da menopausa. E eu venho martelando isso muito, porque realmente a menopausa é um divisor de águas na vida da mulher. A queda do hormônio faz com que tenha um aumento muito grande do colesterol, e aí aumenta diversas substâncias ali que são aterogênicas, aumentando a chance de doença coronariana. E aí o perigo pega. Aí, com certeza. Só que a mulher faz mais check-up, né, doutora? Faz, a mulher é mais cuidadosa. Homem, quando vai pro médico, é porque o negócio já encardiu. Homem, quando vai, ou já encardiu, ou a mulher que tá empurrando junto. Eles vêm junto, ou vem a filha, ou vem a mulher. Mas, com certeza, as mulheres são mais cuidadosas, mas é uma população que precisa estar atenta também, principalmente ali depois dos 50 anos,
e também por conta de hábitos inadequados, né? Hoje eu vejo muito o tabagismo. Ainda? Muito. Ainda? Se demais, fuma, eu acho um absurdo. De verdade, é meio inconcebível fumar hoje. Eu também concordo contigo, mas eu tenho aversão ao cigarro, mas eu vejo muito, e hoje esses cigarros eletrônicos também, uma facilidade do uso, né? E com certeza são fatores, assim, de risco que... Charuto pode? Também não? Vamos lá, quem sabe a gente combina, né? Vamos combinar a data para o uso. Charuto mas não. O excesso, sempre, né? Ele não é benéfico. Né? E o cigarro, assim, eu acho que pela facilidade da compra, do uso, e esses vapers são cigarros eletrônicos, a gente precisa ter bastante atenção. Me diz uma coisa, tem muitos amigos meus que adoram, né, uma combinaçãozinha que eu sei que ela é terrível pro coração. Um esquisinho com energético. E sempre que eu já fiz muito uso disso, comemorando, gostava muito disso. Mas isso não faz bem. Não faz. Pro coração, não. A gente sabe que aumenta a chance. O álcool, principalmente com energético. E na verdade o energético tá dizendo pra você não misturar ele com nada. Ele ainda diz, né? Tu não mistura com bebida alcoólica isso aqui. Sim, ele mas assim, aumenta muito a chance de palpitações, que são as arritmias cardíacas. Então é algo que... Sabe que existe até uma frase na cardiologia que existe a arritmia do final de semana. Por quê? Porque quando o pessoal realmente excede no álcool, e aí desencadeia os tipos de arritmia mais frequentes. Então, o álcool, ele não é só ruim para o vaso do coração, ele é muito ruim também porque pode desencadear algumas arritmias graves. Então, a gente precisa estar atento a isso. E o energético por si só também. Olha só, tem um abraço aqui do chefe Alano. Mano, eu sou público de cardiologista, um abraço pro Alano. O Alano já teve numa mesa de cirurgia umas 2 vezes, pelo que eu lembro, né? Mas ele é chefe de cozinha, né? Estressado, na loucura sempre. Não tem como, né, Amanda? Não tem. Sabe o que é bom também para comer, né? Pois é, né? Verdade. Não tem o que fazer, não né? Tem. Amanda, mas assim, geralmente as doenças do coração, quando elas são identificadas, né, você consegue ter uma boa chance de cura, ou quando realmente aparece o negócio já está mais encardido? Não, muito. A prevenção, ela é uma medida super efetiva na cardiologia. Né? Mas a gente descobre muita doença, mano. Muitas vezes os pacientes vão lá, eles correm, ou são pacientes super atléticos, que se cuidam e acham que tá tudo bem. Acham que tá tudo bem. E aí a gente descobre alguma patologia e tem tratamento. As doenças cardíacas, elas têm tratamento. É um tratamento continuado, combinado, que precisa do auxílio médico. Então existe a medicação que pode ajudar, e aí a gente segue acompanhando esse paciente, ele também fazendo a sua parte. Então, assim, quando o paciente ele nos procura no momento correto, em que a gente pode já fazer exames preventivos, temos muita chance desse paciente viver anos e muito bem, com qualidade de vida e sobrevida extensa. O que complica é aquele paciente que já chega no hospital com um infarto muito grande, muito extenso, em que muitas vezes vai ter como sequela uma insuficiência cardíaca, que mesmo assim ainda existe um leque terapêutico grande. Eu penso que esses pacientes mais graves, eles precisam ser abraçados por uma equipe médica, mas com certeza dentro da cardiologia a gente consegue fazer com que o paciente tenha vida longa e vida com saúde, assim, ter bastante qualidade de vida e prognóstico favorável. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Doutora Amanda comigo aqui, num papo bacana sobre vida, qualidade de vida, saúde. Eu quero saber se você, olha aqui, uma coisa que faz bem pra alma e faz bem pro coração é você rir. Isso a doutora vai confirmar, doutora, isso é verdade, não faz bem? É verdade. Olha aí, viu? É verdade, eu adoro dar uma boa risada, olha mano. Só, então vou te esperar terça-feira, você não vai inventar de dar aula terça-feira, tu não vai inventar de dar aula, terça-feira, dia 19, daqui, olha que 12, 13 dias aí, tá quase, tá chegando, pertinho, Diogo Portugal, na SIC, tá, o cara inventou o stand-up comedy no Brasil, né? Você é meu convidado, é convidado da 92, ingressos 50 pila, a gente já colocou barato, por quê? Porque nós vamos reverter toda a renda para o bairro da Juventude e você é nosso convidado. Entra agora, topedindoingressos.com.br ou entra no site da 92 que o Diogo Portugal vai pular na tua cara. Você clica ali, compra ingresso, tá bom? 50 pila, bom demais. Compra agora, depois você vai chegar semana que vem, vai encher meu saco, não vai mais ter
E aí não tem ingresso mesmo, filhão, acabou. É só 400 lugares lá na SIC, tá? Então, comemorando aí os 5 anos da 92, realização aqui da 92, com a autoria de projeto da Fóssil Marketing Digital, do Ratazana Comedy Club e da SIC. Belezaça, Diogo Portugal, dia 19, compra o seu ingresso agora, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Tá, voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, tá bom? Hoje comigo ela aqui, cardiologista, professora, mãe, esposa, filha, mulher, Amanda Bolan. Doutora, eu quero saber você, o que você faz para manter o seu coração bem? E eu não falo de fazer exercício, eu falo sobre vida, sobre cabeça. Ai, mano, eu acho que eu acho que para manter a saúde do coração em dia, né? E aqui a gente tá falando a parte mais emocional, como eu te falei no começo, a gente tem que amar o que faz. Isso, assim, eu acho que já é um grande passo. Ter um bom convívio com as pessoas. Sabes que semana passada eu estava lendo um artigo, e até era sobre saúde cardiológica, e falava que um dos sentimentos mais nobres do ser humano e da população é a empatia. Então eu penso, né, que ser empático, generoso, ele nos traz frutos tão bons para a vida, e essa relação que a gente tem, eu no meu caso, com os pacientes, com os meus familiares, isso me agrega demais, isso que preenche o nosso interior, assim. Eu acho que as conquistas, os bens materiais, o conforto, né, que o dinheiro nos traz é ótimo, mas eu penso que tu ser empático, generoso, tu olhar né, para a população e fazer um bem para a sociedade, de agregar, isso é o que me torna uma pessoa muito feliz. Eu sou muito completa na minha vida, assim. É claro que a gente tem dificuldades para todos, né? A vida, ela é dura, mas poder ter essa empatia, esse amor, isso é muito acolhedor. Eu venho de uma família muito amorosa, assim, e junto com essa doçura, eu tenho referências muito fortes ao meu lado, de mulheres muito fortes. A minha avó foi uma grande comerciante e a minha mãe é uma grande psicoterapeuta. A minha tia Morgana, que a gente estava conversando agora, também é uma mulher fantástica dentro da biologia e daquilo que faz, e faz muito bem feito. Então, eu carrego isso delas, assim, da generosidade, de ser empático com o outro, porque com toda certeza os caminhos nos trilham para próximo, e tudo... Eu penso assim, a gente vai se encontrar daqui a pouco, eu vou precisar de ti, tu vai precisar de mim. Então isso é fantástico, de poder ter uma ligação com as pessoas de forma positiva é muito legal, assim. Eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, amo a minha profissão e sou muito feliz como ser humano, por poder exercer isso, por ter constituído uma família e por poder passar para os meus pacientes aquilo que eu aprendi, que é ter muito zelo e cuidado com a saúde. E a saúde num todo, não só a saúde do coração, mas a saúde mental, a saúde emocional. A gente precisa estar atento, olhar o paciente por inteiro, como não todo, só em pedaços. Doutora, a gente vive na era da hiperconexão, né? Nossos filhos, todos nós. Existe alguma relação de aumento de doença cardíaca com essa grande exposição à tela? A tela, até quem poderia ter mais propriedade para falar das telas nas crianças são os neuropediatras, né? Mas eu penso que é aquilo que a gente estava conversando no começo. Mas todos que vieram aqui falaram que são destrutivos. É um efeito muito negativo, né? Nenhum falou em nada positivo, tá? Com certeza. Isso, e o quanto as crianças, muitas vezes, elas excedem nos celulares, telas, tablets, computador. Mas eu penso que para nós, o celular, ele é uma ferramenta muito útil para nos auxiliar, mas eu vejo que muitas vezes a gente fica ali, né, parado, admirando, e muito aplicativo, e perdendo tempo, né, no que a gente poderia estar trazendo também de melhor para a família. Então eu acho que o celular, ele é muito bem-vindo, porque nos auxilia muito, né, de praticidade, mas o excesso dele é muito deletério para nós. Eu digo isso por mim também. Sim, não todos nós, né? O quanto a gente perde tempo ali de estar nos aplicativos, e isso e aquilo, e a gente deixa de viver para estar muitas vezes, né, olhando ali o que foi postado, o que não foi postado, como a gente perde tempo. E né? Diz uma coisa, a rede social trouxe
talvez um fator de prevenção muito grande na questão de saúde para as pessoas, né? Ela permitiu e democratizou a informação. Porém, junto com essa informação vem a desinformação. E principalmente sobre a saúde, todo dia eu sofro enxurrada e tenho certeza que você também sofre, né? Como é que você enxerga isso? Porque tem tanto remédio caseiro, tanta dica inútil, falando de tanta coisa. Tu sabes, mano, que eu sempre fui meio avessa à rede social, assim, de me expor. Porque eu acho isso que tu conversou, a rede social, a gente tem que ter muito cuidado. Nós que somos profissionais, que estudamos, né, precisamos ali estar peneirando o que é uma informação relevante e o que não é. Eu penso pro leigo, né, que ora um profissional diz uma coisa, ora diz outra. Mas tu sabes que faz aí mais ou menos uns 40 dias que eu abri um pouco a minha rede social, porque eu ouvi de uma pessoa algo que foi fantástico. Ele falou assim: Amanda, não é essa gritaria, esse movimento da má informação, é o silêncio da boa informação. E é muito real isso, né? Que a gente vê grandes profissionais na nossa cidade, né, no país, e que não conseguem passar a informação ou por vergonha ou porque não quer se expor. Então, a boa informação, ela tem que chegar na sociedade. Quando você fala isso, me vem na cabeça o seguinte: muitas vezes o bom profissional, ele acha que não está completo, ele acha que não está pronto. Com certeza. O cara que estuda muito, entendeu? Aí vai lá qualquer idiota e fala qualquer merda, porque o bom não tá falando. E outra, né, mano? É o que eu escuto muito. Ah, professora, mas assim, o tal médico, ele tem 1 milhão de seguidores. E aí, mano, é que entra um perigo. Porque a gente vê hoje, eu tenho referências na cardiologia de grandes profissionais, eu tô falando a nível Brasil, 5 mil seguidores, 6 mil, 10 mil. Tá. E assim, não me interessa a quantidade de seguidor, mas o povo olha isso, né? Então ele se admira porque ele tá, né? Enfim, tem muito seguidor, ou posta muito, ou faz vídeo. Então tem que ter cuidado, né? Eu digo assim, a relação médico-paciente tem que ser de muita confiança, porque ele vai sair do meu consultório e ele vai escutar que o remédio não é bom. Então ele tem que acreditar no que eu tô falando. E por isso que eu prezo muito por estar atualizada, por buscar aquilo que tem de mais atual e mais, mano, que é o que eu digo pros meus alunos. O que tem evidência científica. Tá. O que a gente sabe que realmente é comprovado que esse remédio vai melhorar. E às vezes um estudo desse demora 10, 20 anos. Muito, né? Muito. Não a gente semana, muitas vezes precisa ter um número X de pacientes, né? Uma amostragem muito grande às vezes. Com certeza. Então, assim, o cuidado com os estudos. Então, é o que eu digo para a população. A gente precisa ter cuidado com quem que a gente está seguindo e aquilo que está sendo, né, disseminado na sociedade. Porque eu vejo muito assim a demonização de alguns remédios, principalmente para nós cardiologistas, né? Ah, porque o remédio de colesterol eu não posso usar, doutora, porque vai me causar isso. Olha, vamos com calma. A gente precisa avaliar os riscos cardíacos desse paciente e talvez sim o remédio do colesterol vai fazer muito bem para ti, né? Então assim, tem que individualizar e tem que ter muito cuidado. Eu não tô só falando da cardiologia, eu tô falando da medicina como um todo, né? Essa pulverização de informação que não é de tanta qualidade é muito desastrosa para nós dentro do consultório. Doutora, vamos lá, eu quero saber agora uma minha opinião, porque o meu público é muito masculino, né? Eu tenho muitos senhores me ouvindo e tem muitos senhores que querem voltar ativa, né? Eles estão lá preocupados que a saúde sexual deles não está tão boa, e a gente sabe que existem medicamentos que ajudam, porém alguns desses medicamentos podem trazer alguns probleminhas pro coração, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Isso chega no consultório constantemente? Chega muito, e até porque existe muitos, principalmente nessa idade, nessa população, são pacientes que a gente fala que são polimedicados, eles usam muitas medicações. É verdade, a cartelinha e aí ele vem, doutora, qual que desses remédios está causando hipotência? Né? Nós vamos ter que tirar um por um aqui para eu ver. Então assim, os estimulantes hoje sexuais, eles já não são tão negativos, tá? Alguns estudos mostram segurança. Então, é claro, né, mano, que a gente tem que ter um cuidado sem exceder. Eu prezo muito, sou muito conservadora sem excessos,
tá? Mas te digo que hoje eu me preocupo muito mais com o uso dos esteroides anabolizantes do que com os estimulantes sexuais dentro do consultório, que é o que a gente vê diariamente, assim, o excesso. Com reflexo direto pro coração, Muito. Eu vejo o uso dessas medicações, principalmente dos esteroides anabolizantes em doses suprafisiológicas, né? Porque uma coisa é tu usar num paciente que precisa, que tem indicação, ok, mas essas doses em excessos, a gente sabe o quanto é prejudicial para a saúde cardiovascular. Aumento de arritmia, aumento de infarto, dislipidemia, que são as alterações do metabolismo do colesterol. Isso a gente precisa ter muito cuidado, porque é uma população que eu vejo que cresce demais. E se automedica, né? Isso que eu ia te dizer. A automedicação e a facilidade da compra, isso me preocupa muito, porque acabam utilizando sem ter sem cuidado algum de um profissional qualificado para acompanhar. Quando você fala isso, Amanda, assim, se a gente voltar atrás, há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos, ninguém falava abertamente sobre isso, nem nas redes sociais. Hoje, o pessoal já fala a marca, já fala como usar, já dá indicação. Eu acho isso muito preocupante também. Muito. Acho que faz uns dias atrás me convidaram para uma entrevista de uso de anabolizante. Eu digo, esse tema é muito polêmico, né? E realmente porque a gente sabe o quanto isso ele tá assim na sociedade enraizado. Então a gente vê o excesso do uso do anabolizante. Isso é muito complicado dentro de nós do consultório da cardiologia, porque os riscos são altíssimos para o paciente. E a facilidade, né? Muitas vezes tu tá na academia, quer melhorar a tua performance, aumentar a massa muscular, só que isso traz prejuízos maléficos demais para o paciente. E esse é o sinal amarelo que eu gostaria de citar. Procure, né, o seu cardiologista ou o seu médico de confiança para ver. Eu vou usar, tá certo? Pode, porque as pessoas elas acabam se automedicando, se auto-aplicando. Doutora, não tem milagre, né? Você não vai entrar na academia hoje, daqui 3 meses você não vai estar trincado. Mano, alguma coisa tá errada. Mas sabe o que é? Cada vez mais eu vejo que as pessoas elas não querem passar pelo processo. As pessoas elas querem alcançar só resultado, né? Resultados. Isso eu te digo em tudo. É a mesma coisa as canetas emagrecedoras. Hoje tá um boom dentro da medicina. Tivemos uma patente quebrada da primeira agora. Sim, e elas são excelentes, são drogas excelentes para redução de risco cardiovascular. Mas a gente precisa entender que muitas vezes ela é um auxílio, né? Não é só o uso da caneta emagrecedora. O paciente precisa ter modificações de estilo de vida para que perdure esse resultado. E as pessoas, infelizmente, elas não querem passar pelo processo, que é difícil. Eu tenho que, muitas vezes me controlar, eu tenho que fazer exercício físico. A caneta vai auxiliar? Vai, mas a gente precisa ter um todo. E isso eu te digo em tudo na vida. Não tem como a gente chegar numa determinada situação sem ultrapassar o processo. A própria medicina, a minha vida, foi uma vida que eu tô há 15 anos formada. Eu sei, se hoje eu tô numa situação de cardiologista no consultório, bem, com a minha cartela de clientes, em que eu sei que eu tô ali cuidando, que eu conheço eles, existe uma trajetória. Não tem como tu ter atalhos, né? Existiu uma faculdade, depois existe uma residência, outra residência, e mesmo assim a gente tá sempre se mantendo atualizado. Então, eu sei, assim, o quanto, na minha situação, né, e de muitos médicos, a residência é difícil, são plantões exaustivos, em que tu tem que estar 80% da tua carga horária dentro do hospital. E te digo, hoje eu tenho muito mais segurança de estar dentro de uma emergência se eu precisar, porque eu tive essa bagagem. Doutora, e as pessoas... são as 10.000 horas. É isso aí. Que todo mundo fala, que para você ser realmente um bom profissional, para você começar a dizer que você é profissional de alguma coisa, que você é bom, você tem que ter 10.000 horas. É a teoria do mundo, é verdade. E é isso, e por isso que voltando ao gancho do hormônio, as pessoas não querem passar pelo processo. Tu sabes que esses dias eu recebi e me preocupou muito. Projeto verão, projeto inverno, tudo é com a relação com o hormônio. Então, assim, aumenta o hormônio quando vai chegar o verão, depois reduz. Olha os efeitos deletérios que isso pode causar para o paciente, né? Eu penso que a gente precisa estar atento.
Essa é a minha visão. Estar atento, avaliar o risco cardiovascular do paciente e poder ter uma equipe qualificada que faça uma avaliação do paciente é primordial para a saúde. Doutora, pós-Covid, as doenças cardíacas mudaram, aumentaram? Como é que tá isso? O Covid, eu não digo que aumentaram, mas o Covid trouxe muitas sequelas, né? Sequelas tanto na questão pulmonar de pacientes que hoje precisam de uma reabilitação cardiopulmonar, mas principalmente para o coração, mano. Por quê? Porque a gente sabe que o Covid, ele causou uma patologia que nós, dentro da cardiologia, conhecemos como miocardite, né? Em que existe toda uma inflamação do coração, e isso levou muitos pacientes à insuficiência cardíaca, que é quando o coração, aquele coração cansado, conhecido popularmente, ele perde essa capacidade então de bomba ejetora. Então são pacientes que ficaram com muitas sequelas, tanto respiratórias quanto cardiológicas. Fora outras sequelas, né, que o paciente teve. A gente tem bastante paciente sendo atendido no ambulatório da Unesc. A Unesc faz um papel muito bacana na sociedade de abraçar esses pacientes pós-Covid, fazendo a reabilitação cardiopulmonar. Doutora, a minha memória nunca mais foi a mesma. Eu acredito. Não, nunca mais. Eu depois do Covid... Muitos pacientes ficaram com... E eu não tive um Covid, eu só perdi o olfato. Sim. Foi aquela semana... Eu meio que aquele padrão do Covid, perdeu o olfato uma semana, tal, voltou. Agora, a minha memória... Muitos pacientes ficaram com efeitos colaterais e uma doença muito nova para nós, assustadora. Eu tive a oportunidade de trabalhar na unidade de terapia intensiva nesse período. E a gente não sabia como lidar no começo. Uma doença muito difícil, complexa, que causa alterações em diversos sistemas. Toda a parte de ventilação do paciente, eu lembro que a gente fazia as reuniões e assistia as aulas do pessoal da USP para nos auxiliar como é que ia ser a questão da ventilação mecânica, intubação, qual era o melhor remédio, o que podia usar. Então, uma doença assim difícil de lidar para nós, imagina para a população, né? Além de todo o medo que a gente sofria naquele período, difícil porque não existia ainda nada muito de consenso, sabe? Vamos tratar assim, não vamos? Então a gente... Virou uma guerra política. Difícil. E aí no mundo inteiro virou guerra política. Isso aí isso destruiu mais o mundo do que o próprio Covid. Mas o Covid deixou rastros e sequelas bem deletérias para a população. Tem um abraço aqui. Mano, boa tarde. Mano e doutora Amanda. Falando sobre tabagismo, estou decidido em parar de fumar, mas estou passando por uma luta. Que bacana esse depoimento. Olha que legal isso aqui. Real, bem Olha real. Que legal. Já consigo ficar 2 dias sem fumar, eu não suporto mais ser fumante. Doutora Amanda, algum conselho para facilitar minha vida nessa luta? Pô, que legal esse depoimento. Muito real, né, mano? Porque é difícil mesmo parar de fumar. É uma das coisas mais difíceis. Eu acredito que sim. Eu escuto muito isso no consultório. Amanda, é difícil demais. Eu fumo há anos. Então, assim, a nicotina, ela causa toda essa questão no organismo e precisa de muito auxílio, tanto o álcool quanto o cigarro para parar. Hoje a gente tem alguns medicamentos que podem ajudar nessa questão de cessar o tabagismo. E eu também gosto bastante dos adesivos de nicotina. Aquele adesivinho? Isso, auxilia bastante. Aquele meio que substitui. Substitui, vai reduzindo a miligramagem. Dose, né? Isso. E aí, ao longo ali das semanas, o paciente ele não sofre tanto. É um desmame de nicotina? Perfeito. É bem isso, né? É bem isso. E auxilia muito, tá, mano? E muitos pacientes, junto com os adesivos, eles têm a opção do uso da medicação. Existe uma série de medicamentos que a gente pode utilizar, até para reduzir a ansiedade e essa necessidade da nicotina. Mas, né? doutora, eu acompanhei alguns amigos que passaram pela luta do nosso ouvinte aqui e muitos engordaram demais depois. Sim. Começam a ficar ansiosos, começam a comer, parece que eles têm que trocar o vício. Bem isso, concordo contigo. E assim, olha, é impressionante. Você acaba criando outros problemas. Sai, né? de um vício e vai para outro, né? Por isso a importância também de manter um tratamento adequado com psicólogo, de fazer um entendimento do porquê, né, dessa ansiedade. Mas assim, eu não tenho dúvida, o tabagismo é muito difícil de cessar, precisa de um auxílio bem grande. Inclusive tem grupos, né, que auxiliam. Que auxiliam, né? A gente tem os grupos ali que auxiliam, até porque é importante a troca com outros pacientes que seguem tentando fumar ou que já pararam. Na mesma luta, né? Doutor, o que não é difícil foi essa entrevista. Fácil demais. Obrigado pela presença. Imagina, prazer eu que receber. agradeço demais o convite. Atende onde, doutora? Hoje eu atendo na Cardiodei, e aí sigo atendendo também em alguns hospitais, mas meu ponto fixo é ali na clínica. Nós somos em mais 3 cardiologistas
E faço convite para Quem essas são os pessoas. cardiologistas lá? Ali é eu, o Dr. Jason, o Dr. Emanuel e o Dr. Ari Girardi. E nós estamos todos os dias ali, cada um dentro da sua função, mas convido a todos para darem uma passada no consultório para fazer os seus exames preventivos. Pelo menos. Mano, obrigada, foi um prazer muito grande estar aqui contigo. Obrigado, doutora Amanda Bolan, comigo, cardiologista aqui no Manos Radio Show. Quero saber se você está cuidando desse coração, tá bom? Então você vai rir conosco, vai cuidar do coração dando risada, beleza? Diogo Portugal, dia 19, tá bom? Na SIC, dia 19 na SIC. Belezaça, você vai estar com a gente, 50 pila, não reclama do ingresso, pelo amor de Deus, né? A renda 100% revertida por bairro da Juventude, belezaça? Entra lá agora no site da 92, entra no Tô Pedindo Ingressos, beleza? Então não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.